Bem-vindos a mais um vídeo. Antes de tudo, considere ajudar o canal, se tornar membro e pelo menos para me patrocinar, e também seguir-me nas redes sociais. Eu estava lendo o livro Rumo à Estação Finlândia, né, do Edmund Wilson, como eu disse no meu vídeo de ontem. E hoje eu estava lendo o livro da Sofia van Hovig, A História da Filosofia Contemporânea, que na verdade é um livro coletivo, né? E a parte que eu estava lendo, que mais sobre o neomarxismo, né? Marxismo pós-Marx, é um capítulo escrito por Evandro Boto, que é muito interessante porque ele coloca as fontes primárias, né? O livro da Sofia van Hovig é muito bom para compreender, numa perspectiva mais imparcial, né, os pensadores modernos. E, bem, somando isso e mais o livro do Edmund Wilson, né, somando essas duas obras fundamentais, eu percebi como o pensamento do Partido dos Trabalhadores, né? Aliás, o seu, digamos assim, o seu status, né? As suas pautas, como mudaram com o tempo. É porque o partido evoluiu entre aspas, né? Do pensamento, digamos assim, marxista, e desenvolveu-se para o pensamento bernsteiniano, que eu já vou explicar. Claro que mesclado com o pensamento kautskyniano, que também vou explicar mais tarde, tá? Brevemente. E caiu no pós-estruturalismo, que já é algo mais comum hoje em dia. É isso que é importante, meus amigos. A esquerda hoje, ela não é marxista mais. Tá? O marxismo já está falido, já fracassou. Tá? Ninguém mais leva a sério. Ninguém. Tá? Hoje em dia, o marxismo ortodoxo está reduzido a uma meia dúzia de pensadores mais conhecidos e acabou. Então, isso temos que ter em mente. Mesmo dentro da esquerda, o marxismo faliu, fracassou, não sobrou nada. Mas é claro que alguma coisa do seu esqueleto ainda está lá. Então, o que eu quero dizer com isso? A esquerda moderna é filha de Marx, mas é uma filha órfã, tá? A analogia basicamente é essa. Então, vamos lá. Temos que resumir mais ou menos o que é o marxismo, tá? O marxismo é a doutrina de Marx, que é muito abrangente, tá? Tem o ponto filosófico, tá? Que fala sobre o materialismo histórico, que ensina que a estrutura econômica de uma sociedade determina a superestrutura, onde decorrerá a política, a cultura, a religião e as leis, etc. No âmbito econômico, tem a dialética, né, o materialismo histórico dialético de Marx é inspirado em Hegel, mas de maneira invertida, né? O Marx ele pegou a dialética de Hegel, colocou de cabeça para baixo. Então, o movimento histórico para Marx não é mais de ideias, como em Hegel, mas
é decorrente das contradições materiais observadas ao longo da história. É daí que vai surgir, daí que Marx vai entender que o motor da história é a luta de classes, tá? A sociedade se transforma por meio do conflito de classes, né? Para ele, vai ter a classe opressora e a oprimida, que no caso, na fase atual, na fase capitalista, essa luta é entre a burguesia e a classe proletária, tá? O proletariado. Então, e há aí umas consequências políticas, tá? Tem a parte econômica, que é mais complexa, mas vamos direto para a política. A revolução proletária, segundo Marx, acontecerá quando a classe trabalhadora tomar sua consciência de classe e vai tomar o poder, e depois virá a ditadura do proletariado, que é uma fase transitória que serve para destruir a burguesia, reorganizar a sociedade com bases igualitárias e, assim, alcançar o comunismo, né? É o objetivo final desta revolução. É a sociedade sem classes, sem Estado, sem Estado, vejam só, sem exploração, tá? Não vai ter mais exploração, não vai ter mais alienação, não vai ter religião, não vai ter nada de ruim, tá? Não vai ter mais new metal, não vai ter mais funk. E é assim que vai ser o comunismo, tá? Não vai ter nada, tá? Vai ser o céu aqui na Terra. Ok. No entanto, esse marxismo vai ser reformado, primeiramente, até onde eu tenho notícia, tá? Pelo menos é o que eu li aqui no livro da Sofia Van Hovig, segundo o artigo do Evandro... qual o nome do cara mesmo? Ah, sim, Evandro Boto, tá? Bernstein, ele vai pregar o seguinte. Marx, apesar de ser crítico de Hegel, ele claramente vai se inspirar em Hegel. Então, ele vai propor que devemos nos afastar de Hegel, tá? Aliás, nós não, né? Os marxistas deveriam se afastar de Hegel, tá? Da dialética hegeliana, dessa dialética invertida, né, por Karl Marx, e retornar à ética de Kant. Mas como assim? Segundo o Bernstein, essa dialética é o elemento traiçoeiro da doutrina marxista, tá? É a insídia que entrava toda... Aqui diz, o elemento traiçoeiro do marxista, a insídia que entrava toda a consideração coerente das coisas, né? Resumidamente, Karl Marx e Engels, segundo Bernstein, né, usaram-na com relação à dialética. Usaram-na para contrabandear como uma necessidade histórica o socialismo, que na realidade era apenas um termo de uma tensão moral de ambos, de sua mal disfarçada exigência de justiça. Então aí o autor continua, né? O Evandro Pouto coloca: com efeito, não existe para Bernstein nenhuma relação de implicação necessária entre a consideração, entre aspas, né, realista da história inaugurada por Marx e Engels e suas aspirações éticas. Os dois planos devem ser mantidos nitidamente distintos. Eduard Bernstein, ele, no seu livro Die Voraussetzung des... Nossa, enfim, é um nome gigantesco, tá?
Die Voraussetzung des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. Nesse livro, o Bernstein observava que a economia alemã não estava se desenvolvendo em um sentido bastante diferente daquele previsto por Marx. Olha só. Segundo o que ele observou, a Alemanha atravessava uma fase de indubitável prosperidade econômica. O padrão de vida dos trabalhadores aumentava continuamente. O capitalismo parecia ser capaz de sanar suas contradições e de reproduzir-se indefinidamente. Nessa situação, não se tratava, segundo Bernstein, de renunciar ao socialismo. Isso é bem interessante, né? Porque cadê as contradições que Marx falava sobre o capitalismo? Isso não estava sendo observado na Alemanha. Muito pelo contrário. As condições dos trabalhadores estavam melhorando. Isso no século XIX. Mas vamos lá. Mas, olha só, nessa só não se tratava, segundo Bernstein, de renunciar ao socialismo, mas de conscientizar-se de que seria possível aproximar-se dele de modo gradual e pacífico, ou seja, aplicando o socialismo aos poucos, tá? Mas reconhecendo que há vantagens no capitalismo. Conforme o demonstravam os crescentes sucessos eleitorais da social-democracia e de sua capacidade de obter contínuas melhorias das condições materiais de vida da classe operária, passando pela dialética parlamentar. Então, meus amigos, Bernstein, ele é o pai teórico, tá, do estado de bem-estar social, da chamada social-democracia. Bernstein está, portanto, distante da ideia do socialismo como resultado inelutável do processo histórico. Para ele, o socialismo é antes um ideal moral, uma espécie de extensão social da ética kantiana. A outra face deste retorno a Kant, que constitui o componente propriamente filosófico do marxismo revisionista de Bernstein, e que se vincula à tomada mais geral do kantismo, característica da filosofia europeia da segunda metade do século XIX. É a recusa da dialética hegeliana. E aí sim entra aquela parte que eu li anteriormente. O elemento traiçoeiro da doutrina marxista, a insídia que entrava toda a consideração coerente das coisas. Isso está nessa obra de Eduard Bernstein, né? Então, Bernstein, ele vai se afastar do marxismo, tá? Dessa parte do marxismo. Mas ele não vai deixar de ser propriamente marxista. Ele vai fazer um revisionismo do marxismo. No entanto, vai ter um outro pensador que vai divergir, chamado Karl Kautsky. Ele vai divergir de Bernstein, mas ele não representa exatamente uma oposição. Pois, como veremos, o Partido dos Trabalhadores, o PT, ele vai sim se aproveitar de ambos. Depois vocês verão por quê. Ao revisionismo de Bernstein, vai escrever o Evandro Boto. Boto. Ao revisionismo de Bernstein opõe-se os marxistas ortodoxos, cujo porta-voz reconhecido é Karl Kautsky, fundador e diretor da Neue Zeit, a revista teórica da Segunda Internacional. Além de certas aparências das quais Bernstein se teria habilmente aproveitado, o desenvolvimento do capitalismo e sua expansão colonial confirmam, segundo Kautsky, as previsões de Marx sobre o agravamento da crise econômica e a necessidade histórica da Revolução Socialista.
aqui veremos que Kautsky ele vai até aplicar o darwinismo ao materialismo histórico dialético. Ele vai entender que a evolução das espécies, tal como teorizada por Darwin, seria uma continuação, tá? Seria análogo ao que Marx ensinava. Vamos entender isso daqui. Kautsky tende, aliás, a cristalizar em sentido fatalista essas teses marxianas. Isso não surpreende, levando em conta que a sua formação intelectual ocorrera sob signo do positivismo evolucionista de Darwin, mais do que o materialismo histórico dialético de Marx e Engels. Kautsky vê no marxismo apenas o prolongamento e a verificação, no plano da história humano-social, da doutrina geral da evolução de Darwin, que Darwin formulara a partir do estudo do mundo biológico, animal e vegetal. Viram que interessante? E isso vai ter implicações graves, como veremos. Sempre em 1927, no imponente trabalho que conclui sua vasta atividade intelectual, fazendo convergir em uma trabalhosa tentativa de síntese os diferentes componentes, economia, política e filosofia de seu pensamento, Kautsky reconhece que seu pensamento fundamental foi, abre aspas, se o desenvolvimento das sociedades humanas não estaria tão intimamente relacionado ao das espécies animais e vegetais, que a história da humanidade nada mais seria senão um caso particular da história dos seres vivos, com leis específicas e, contudo, relacionadas às leis mais gerais da natureza animada. Fecha aspas. Isso está em seu livro, meu Deus do céu, que nome? Die Materialistische Geschichtsauffassung. Enfim, eu sou meio perfeccionista, porque eu gosto de pronunciar as coisas conforme eu mais ou menos aprendi, né? Mas vamos lá, eu não sei falar alemão, meus amigos, nada de alemão. Entre as consequências desta redução do marxismo, há uma forma de evolucionismo social, assinalam-se, sobretudo no último Kautsky, de um lado, a substancial liquidação da dialética e sua substituição pelo princípio de interação entre o indivíduo e o ambiente. De outro, a ruptura da unidade de teoria e praxis, típica do marxismo originário, em favor de uma concepção do marxismo como ciência, entre aspas, pura, cuja ligação com o proletariado seria totalmente acidental e contingente. Em Ethik und Materialistische Geschichtsauffassung, Kautsky expõe as linhas de uma filosofia moral de cunho naturalista. Vejam só, meus amigos, que coisa grave aqui. As normas morais nascem dos instintos sociais e evoluem em correspondência a estes, de forma análoga ao que ocorre no mundo animal. No âmbito da sociedade humana, todavia, todo sistema de valores tende a sobreviver às necessidades que o geraram, convertendo-se, desse modo, de fator de progresso em instrumento de restrição da vida social e assumindo a relativa estabilidade que determina a ilusão de sua imutabilidade. Não obstante as reiteradas declarações de fidelidade ao marxismo revolucionário de Marx e Engels, o social-darwinismo de Kautsky acabou convergindo no plano político com o revisionismo de Bernstein. De fato, seu colapso do capitalismo e a revolução socialista são inevitáveis, entre aspas,
Não resta senão aguardar o momento em que a história chamará o proletariado para substituir a burguesia em seu papel de classe dominante. No meio tempo, o partido se esforçará por ampliar a sua área de influência, perdão. É que tá grifado esquisito aqui, grifo meu inclusive, né? De influência e por consolidar sua trama organizacional. E de fato, esta a política que o social-democracia alemã estava pondo em prática já desde a última década do século XIX. Então, agora encerro a leitura do livro e vamos ver como aplicamos isso ao PT. Primeiramente, devemos entender o que é pós-estruturalismo. Aqui já falei do marxismo. Aqui, depois de Bernstein e Kautsky, e tem agora o pós-estruturalismo, que é o que o PT adota hoje em dia. O pós-estruturalismo surge na França, tá? Nas décadas de 1960 e 70. E vem logo depois da escola de Frankfurt. Tá? Inclusive, eu recomendo que veja o meu vídeo sobre a Revolução Marcosiana, né, que deu origem à Nova Esquerda. A Nova Esquerda não é mais do que uma confluência, tá, da escola de Frankfurt com o pós-estruturalismo francês, cujos principais expoentes são Michel Foucault, evidentemente, temos Jacques Derrida, Gilles Deleuze, e hoje tem como seu principal expoente a Judith Butler. Segundo o pós-estruturalismo, né, temos o estruturalismo lá com Strauss e outros, e temos o pós-estruturalismo que veio com esses pensadores franceses, que surgiu na década de 60, mais ou menos, 60 e 70, principalmente surgiu também com a Revolução Sexual. A ideia central do pós-estruturalismo é que não existem estruturas fixas, universais ou determinantes, como a estrutura ou a superestrutura de Karl Marx. Segundo eles, é tudo fluido, contingente e construído socialmente. Tá? Eles questionam ou mesmo negam conceitos de verdade absoluta, o sujeito unitário, a universalidade ética. Para eles tudo é fluido, está tudo desconstruído. Por isso que eles vão rejeitar a questão de gênero. Gênero passará a ser qualquer coisa, né? Não é algo determinado, não é algo universal, como entendemos na filosofia. Eles vão desconstruir, por assim dizer, o conceito de gênero, de raça, sexualidade, identidade, poder, saber, tudo isso, segundo eles, são como relacionamento de força e discurso. Tá? Não existe mais nada objetivo, não existe mais nada natural para essa gente aí. Tá? Resumindo, tudo virou uma bagunça só. Então, como vai funcionar a política, a sociedade com esse tipo de discurso dessa gente aí? Segundo eles, tudo será tudo será simbólico, tá? Tudo será cultural, tudo será discursivo. Digamos assim, tudo funcionará girando em torno de uma subjetividade. É claro que, apesar de ser tudo subjetivo,
tudo passará também a ser arbitrário, né? Afinal, fica a pergunta deles. Então, no que vai gerar em torno do quê? Se tudo vai estar sendo desconstruído, crítico. É simples. Temos que identificar os motores da revolução, né? Então, a política girará essencialmente em torno das chamadas políticas identitárias, né? Mais ou menos é o seguinte, né? Vamos supor que eu não seja o que eles chamam de cisgênero, né? Tá? Eu, Luciano Takaki, não sou mais um homem cisgênero. Eu vou me identificar como um ventilador cor-de-rosa com bolinhas verdes, tá? Então, eu tenho direito a ser legalmente protegido por me identificar dessa maneira, sem ser chamado de doido. Quem me chamar de doido deverá ser punido legalmente, porque eu sou um agente da revolução. Você, homem, cisgênero, heterossexual, não é, mas eu, tá? Um não binário que se identifica como um ventilador rosa com bolinhas verdes, eu devo ser protegido. Entende? É mais ou menos assim que funcionam as coisas, tá bom? Mas vamos lá, tá? Vamos lá. Não existem verdades universais para essa gente, não existem essências, não existem normas morais objetivas, tá? O que existe é toda essa palhaçada aí. Então, vamos aqui analisar como o PT, Partido dos Trabalhadores, evoluiu. Quando eu digo evoluiu, não é porque ficou melhor, ficou pior. Primeiramente, o PT, nos anos 80 até 1989. O PT foi fundado em 1980 por diversos sindicalistas, supostos católicos, né, ligados à teologia da libertação. Foi fundado em 1980, aqui em São Paulo, no Colégio Sião. Sião. Pois bem, nesta época, o PT ele era mais próximo do marxismo, né? Por quê? Vejamos aqui. Eu tô aqui analisando o meu roteiro, tá? Na fase marxista, vemos que a principal figura do PT sempre foi esse homem chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Por que eu tô dizendo isso, tá? Justamente porque, na época, o PT, ele entendia que o principal motor da revolução é a classe proletariada, é o proletariado, tá? Então, isso vai durar até 1989, ou seja, nas eleições em que o Lula perdeu para o Collor. Então, o PT, ele nasce nesse ambiente, já no regime militar, um tanto capenga, né? Depois vai passar pelo processo de redemocratização. E nas eleições de 1989, o Lula vai ser lançado como candidato. Por que o Lula? Porque ele é mais inteligente, porque ele é mais competente, não sei o quê? Não. Porque o Lula representa a classe proletariada. Ele era um torneiro mecânico
que depois supostamente se aposentou devido à invalidez, né? Ele perdeu o dedo mínimo da mão esquerda e ficou incapaz de trabalhar, coitadinho. Então, ele era torneiro mecânico, depois se tornou metalúrgico, né? Etc. Ele é o homem que encarnava o proletariado. Tá? O sujeito que luta pela classe proletariada contra a classe burguesa. Então, com o Lula estando no poder, tá? Teríamos aí uma figura simbólica da classe proletariado no poder, que vai lutar contra a burguesia, vai sufocar a burguesia, para que toda a classe proletariada, não só ele, mas toda ela, alcance o poder e assim alcançar o comunismo. Então, nessa fase, o PT, enquanto partido, era marxista comunista, de fato. No entanto, após o fracasso das eleições de 1989, isso repetirá em 94, quando o Fernando Henrique Cardoso foi eleito, a estratégia estará mudada. Tá? As propostas do Lula também vão mudar. Porque nos anos 1990 e 2000, adotará uma política mais, digamos assim, não apenas, deixará de ser marxista e tornar-se-á bernsteiniana, ou seja, seguirá o pensamento de Eduard Bernstein. E também terá algo de Karl Kautsky. Por quê? O Lula, ele vai propor-se como um gestor, tá? Um gestor de um Estado reformista. Ele vai adotar políticas públicas integradoras, digamos assim, né? Como uma distribuição de renda por meio do programa do Bolsa Família. Vai reformar a política da Previdência, entendeu? Vai fazer essas coisas aí. Vai lançar um monte de programas assistenciais e por aí vai. Isso é bem coisa de Bernstein, tá? Aquela política do estado de bem-estar social. Mas também vai ter algo de Kautsky. Por quê? Porque ele também vai ser pragmático, tá? Ele vai, digamos assim, algo de gradualismo, tá? E também algo de legalismo. O Lula, ele não é idiota, tá? Ele pode ser analfabeto, pode ser um pinguço, pode ser essas coisas, mas idiota o Lula não é. Então, ele vai ter uma abordagem também legalista e gradualista. Isso é bem coisa de Karl Kautsky, tá? Digamos assim, o PT, ele vai ser, de alguma maneira, resignado. Veja que ele vai esperar o FHC governar por 8 anos. Ao contrário do que muita gente pensa, o FHC e o PSDB nunca foram oposições ao PT, nesse sentido, a partir do momento que o PT abandonou a sua abordagem marxista. Aí ele vai adotar uma posição mais de Bernstein. Isso, e quanto tempo o PT vai seguir essa maneira de Bernstein? Essa maneira que é socialista, mas sem abandonar, pelo menos momentaneamente, algo do capitalismo. Isso vai durar até o Lula 2, tá? A abordagem do Lula no seu primeiro governo e do segundo governo serão de uma abordagem estilo Bernstein. Veja que o Lula vai até privatizar algumas coisas, né?
salvo engano meu, ele até privatizou mais do que o próprio FHC. Mas as coisas vão mudar quando a Dilma vai assumir o poder. Porque aí teremos uma mulher vai ser presidente do Brasil por pouco mais de 6 anos. Recapitulando, então, o Lula dos anos 1980 é um Lula marxista, tá? Aquele homem que representa a classe proletariada e está decididamente ser esse líder da classe proletária que vai combater a burguesia para alcançar o comunismo. O Lula era exatamente assim nos anos 80 até as eleições de 1989. Não deu certo? Então vamos adotar uma abordagem do Eduard Bernstein e algo do Karl Kautsky. Mas é muito mais Bernstein. É por isso que expus sobre esses dois aqui. Tá? De Dilma 1, passando por Dilma 2, chegando agora no Lula 3, temos o PT pós-estruturalista. Por quê? Porque agora o que interessa são as pautas identitárias e também algumas políticas marcosianas. A política marcosiana é o que eu abordei no meu vídeo sobre o terrorismo woke. Aquela proteção que a nova esquerda dá aos bandidos, porque os bandidos também são motores da revolução, assim como as classes marginalizadas, as mulheres, os negros, os gays, os imigrantes, e aqui no Bostil, né, os indígenas, e se considerarmos também as migrações regionais, temos os nordestinos, tá? Todo mundo aí são agentes da revolução. Então, mas aqui, enquanto política, o que nós temos aqui são as políticas que seguem a influência pós-estruturalista de Foucault, Derrida, Deleuze, que são as políticas identitárias, as desconstruções de valores tradicionais, narrativa simbólica, o criticismo e também a desvinculação da economia material, tá? Algo de Bernstein vai se manter com respeito às políticas de Estado de bem-estar social, de Estado social, a incorporação de algo do capitalismo, tá? Veja que o Lula curte um banqueiro, né? Ele gosta de banqueiro. No entanto, a questão marxista já foi quase que completamente abandonada, tá? Quase que completamente abandonada. O que sobrou do marxismo aqui? Sobrou a parte sindicalista, tá? Mas não mais do que isso. Tá? Como diz o meme, sobrou nada, tá? Sobrou nada para o beta marxista, tá? O que restou é esta coisa, essa porcaria que nós estamos vendo aí hoje, tá? Eu estou dizendo que estou defendendo o marxismo aqui? Evidentemente que não, tá? Eu sou 100% antimarxista. Eu sou totalmente antimarxista. Tá? Quando eu vou beber água de maneira antimarxista. Mas o fato, meus amigos, tá, é que o PT, ele começou marxista
e hoje é esse lixo pós-estruturalista, tá? Passando por Bernstein. Então, o PT hoje, ele é comunista? Eu digo que sim, mas por outras vias, tá? A partir das suas políticas identitárias, o pós-estruturalismo, a partir do seu pragmatismo de Bernstein e Kautsky, e um tiquinho aí de marxismo. O comunismo ele não precisa ser marxista. Não precisa. A estratégia marxista o PT já abandonou faz tempo. Tá? Abandonou em 1989, com a derrota do Lula para o Collor. Hoje é esse lixo que nós estamos vendo aí. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E é o que eu tenho para dizer hoje, tá? E como eu digo, o que eu vou lendo, eu vou comentando em forma de vídeo aqui com vocês. Fique com Deus e até um próximo vídeo.